Bom dia, boa tarde, boa noite, você que assiste meu canal. Eu sou o Pato Cabuloso e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu estava devendo para vocês, um assunto que eu tinha prometido, que é os tipos de endereços do Bitcoin. Seja como funciona, seja quais são os tipos de fato, seja as considerações que você tem em relação da segurança e a conclusão sobre isso. Tá bom, como vocês estão vendo, eu fiz um mapa mental aqui. Então vamos começar do começo, né? O que são os endereços do Bitcoin? O que é de fato um endereço de Bitcoin? Bom, para quem não entende, Bitcoin é quase como esses endereços de Bitcoin são quase como um Pix. São um conjunto de números e letras que são usados para você receber as transações na rede do Bitcoin, que vai diferenciar as carteiras que recebem e as carteiras que enviam Bitcoin umas para as outras. Então, cada endereço ele é gerado a partir da sua chave privada, que assina as transações e é fundamental para as interações com a blockchain, onde basicamente a chave privada vai ser quem assina no final, vai ser quem vai confirmar que esse endereço de fato é de uma carteira. Então, bom, como é que funcionam as estruturas dessas carteiras? Bom, as estruturas das carteiras são os endereços, eles variam a estrutura de cada endereço de Bitcoin. Mas todos eles são codificados na base 58, que é um meio de codificação tipo um binário, por exemplo. Só que a questão, o comprimento de padrão dos endereços vai variar de 26 a 35 caracteres. Então, bom, basicamente é isso. Então, existem os tipos de endereço, que, por exemplo, existe o tipo de endereço legacy, que são os endereços que estão aqui desde o começo, que estão aqui desde que o Bitcoin foi criado, que são os mais tradicionais e antigos, que existe o endereço P2PKH, que é o Pay to Public Key Hash, que são os endereços que começam com o número 1. Eles geralmente são usados para as transações simples, onde a chave pública do destinatário é hashada. Então, bom, existem outro tipo de endereço que é o P2PSH, que é o Pay to Script Hash. Eles, por si, eles começam com o número 3. Então, por exemplo, quando você vê o número 3, tralalá, 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 um monte de número, um monte de letra, esse endereço é tanto esse tipo aqui, quanto um da Segwit, que depois eu vou dar uma explicada do porquê. Só que a questão eles são utilizados para transações que envolvem múltiplas assinaturas ou, por exemplo, contratos inteligentes. E a gente entra na nossa queridinha, na nossa no nosso tipo de endereço que foi o que resolveu o problema da guerra dos blocos, foi o que, eh, ajudou o Bitcoin a se manter como uma reserva de valor e não como uma altcoin, como é Ethereum ou Solana, por exemplo. Então, bom, se você quer mais detalhes sobre a guerra dos blocos ou como isso aconteceu, por que que aconteceu, quais lados aconteceram, então tem um vídeo só no canal explicando isso. Caso você tenha interesse em assistir, eu vou deixar aqui para vocês. Então, bom, basicamente os endereços da Segwit são esses dois aqui, que são os endereços P2PWPKH, Pay to Witness Public Key Hash, onde eles começam com o número BC1, eles sempre vão começar com BC1, tralalá, tralalá, um monte de número, um monte de letra. E são especificamente projetados para Segwit, eles não conversam com endereços legacy e reduzem o tamanho das transações e melhoram a eficiência da rede. Esses endereços, eles ajudam para meio que compactar as transações para que caibam mais transações em um único bloco, entende? E os endereços P2SH, P2WPKH, caramba, isso é quase um trava-língua, também começam com o número 3. Lembra que eu tinha falado sobre eles? Então, eles permitem as transações de Segwit para carteiras que não suportam endereços nativos. Então, por exemplo, carteiras que não conversam com endereços nativos, endereços de legacy, né? Elas usam, endereços que são esse PS2, um monte de número aqui. E facilitam a adoção da Segwit, porque ao invés de você atualizar todos os sistemas, é mais fácil tre
ter esse tipo de endereço, esse tipo de carteira. Facilita muito a vida de quem dessas carteiras e das pessoas que utilizam, esse tipo de transação. Então, bom, quais são as considerações de segurança, quais são as melhores práticas para uso desses endereços? Então, bom, as dicas que eu deixo aqui é sempre use novos endereços para cada transação, porque isso vai aumentar a sua privacidade. Isso não vai deixar com que pessoas, rastreiem os seus gastos, rastreiem as suas transações, entende? Então, existem carteiras que fazem isso automaticamente e existem carteiras que não. Por quê? Porque carteiras podem gerar diversos, quase infinitos números de endereços, entende? E sempre use carteiras que suportam endereços SegWit. Por quê? Porque esses endereços SegWit eles vão reduzir as taxas, já que ocupam menos espaço no bloco, e melhoram a sua segurança. Afinal, você não vai ter a sua chave pública rachada, entende? Então, basicamente, é isso, né. Utilize carteiras que suportam endereço SegWit, já falei isso aqui para vocês. E os riscos associados a você não estudar os endereços. Bom, onde você deve evitar usar, endereços de Bitcoin reutilizados, afinal, as pessoas podem rastrear os seus gastos, as suas transações e etcétera, entende? Por isso que é tão importante, eh, você sempre usar novos endereços. E bom, com a adoção de QR codes e tecnologias desse tipo, ficou mais fácil de você fazer as transações. Mas sempre verifique o endereço, porque você não quer fazer parte dos 17,6% dos bitcoins que foram perdidos. Porque afinal, se você erra um número, você envia para uma carteira que não existe, uma carteira que não é de fato não existe, o que faz os seus bitcoins serem perdidos, né. Ou você não guardar as suas chaves privadas ou acabar perdendo o acesso à sua carteira. Então sempre tenha muito cuidado com seus endereços, para onde você vai enviar, para onde você vai receber e, eh, guarde muito bem as suas chaves privadas, são elas quem decidem. Seja num papel offline guardado muito bem, ou na sua própria cabeça, ou em algum lugar que você tenha certeza que você vai lembrar, que você vai achar, e que não seja de fácil acesso, ok? Então bom, a conclusão desse vídeo é que qual é a importância de compreender os tipos de endereço? Olha, conhecer diferentes tipos de endereço é crucial porque aumenta a segurança e eficiência das transações do Bitcoin. Olha, a escolha de um endereço adequado pode impactar significativamente a sua experiência, seja por conta das taxas, seja por conta de, sei lá, você enviou um endereço para um endereço errado e acabou perdendo. Eu acho que isso não seria muito legal para você. Então, esse foi o vídeo de hoje. Ele tá bem mais simplesinho, né, não tem mais aquelas edições e algo do tipo, tem só esse mapa mental, mas eu espero que vocês tenham gostado, eu vou melhorar ele na edição. Fiquem com Deus, beijaço na barriga esquerda e falou!